Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse de toda a sociedade. Vamos abordar hoje uma questão ampla, a mais importante de todas as questões. Vamos falar de vida. Vamos abordar aqui neste espaço uma programação específica de uma semana, mas que deve ser rigorosamente uma programação de todos os dias, todos os momentos de nossas vidas. Semana Estadual de Valorização da Vida, cujo ponto culminante é o dia 10. Realizam-se várias atividades, encontros, oficinas, seminários, em toda parte. Mas o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Legislativo do Estado estão atuantes como devem ser. Por isso, nós trazemos a este espaço aqui na TV Assembleia convidados especiais que estarão conversando com os telespectadores, falando sobre a valorização da vida, o ato simples, os grandes empreendimentos, as grandes batalhas, a luta pela sobrevivência, o combate às doenças. Tudo isto é fundamental que esteja presente no dia a dia de todos nós. Trazemos para o Democracia de hoje Juliano Paz, coordenador da Frente Parlamentar de Valorização da Vida, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Ricardo Nogueira, coordenador de Saúde Mental do Sistema de Saúde Mãe de Deus, entre outros tantos e múltiplos títulos. Jane Lemos da Rosa, do Centro de Valorização da Vida, CVV, de atuação marcante junto à população de Porto Alegre, do Estado. Em toda parte está o Centro de Valorização da Vida. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Juliano Paz. Tudo bem, Juliano? Bem, Batista, obrigado pelo convite. Quero saudar também aqui o Dr. Ricardo, saudar a Jane, que são grandes colaboradores aí desta pauta, dessa caminhada. Na verdade, eu sou o chefe de gabinete do deputado Mickey Breyer, ele sim o coordenador da nossa frente parlamentar e eu, na condição de colaborador desse mandato, hoje aqui, nesse momento, coordenador. Pela coordenação, justamente, né, Batista, que quando nós instituímos a Frente Parlamentar de Defesa da Vida, e ela, sim, é anterior, inclusive, à proposta que nós fizemos na Semana Estadual, nós pensávamos justamente nos instrumentos necessários e cabíveis para que nós possamos, em tese, defender uma pauta que é de todo mundo, né? Não vais encontrar, provavelmente, alguém fazendo uma proclamação de um assunto que seja dizendo, eu sou contra a vida. Mas, muitas vezes, esse discurso na defesa da vida ele não se traduz em ações concretas na sua defesa. E aí nós tivemos já várias ações pelo próprio mandato do deputado Mickey, como a questão da bebida alcoólica nos estádios, a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente, a Frente de Defesa do Trânsito Seguro. E, há um tempo atrás, lá em 2011, ainda num diálogo com alguns amigos que nós já conhecíamos, né, do CVV, surgiu a ideia de nós pensarmos uma ação que suscitasse o debate no Rio Grande do Sul sobre o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Porque essa, Batista, é uma não pauta. Infelizmente, o suicídio ele é muito mais visto como tabu, ele é muito mais visto como um assunto que não deve ser falado, ele é muito mais percebido como um tema proibido de se conversar, como se isso servisse para não motivar, né? Como se isso fosse, então, um instrumento de fazer com que as pessoas não pensassem no assunto. E não é isso que acontece. Né? Infelizmente, o suicídio ele é uma realidade, ele é um problema até mais gaúcho do que brasileiro, é isso que a gente tem falado em todas as conversas com as pessoas, com os agentes que atuam na prevenção, e nós pensávamos, então, como fazer com que esse debate viesse, primeiro, com a preocupação que tem a grande maioria dos meios de comunicação de que, bom, não parecesse propaganda de suicídio, mas, ao mesmo tempo, que não parecesse um tema tabu, que não pudesse ser falado como se ele não pudesse ser prevenido. E ele pode. Então, nós criamos, em conjunto, também com o CVV, né, o projeto que virou a Lei 14.156, de 20 de dezembro de 2012, um projeto de lei de autoria do deputado Mickey, que criou, então, instituiu a Semana Estadual de Valorização da Vida. Essa semana é a semana que engloba o dia 10 de setembro de cada ano, né? E nessa semana, justamente, nós queremos suscitar oportunidades como esta, né? Este programa, Democracia, que tem sido aí palco de tantos debates importantes do que ocorre aqui na Assembleia, mas fundamentalmente de tudo que é importante para o povo gaúcho, né? Hoje nos proporciona estar aqui dialogando com a sociedade, dialogando com o cidadão, com a cidadã do Rio Grande do Sul, que sabe da importância de todas as pautas aqui do Parlamento, e o Parlamento está olhando hoje para essa questão do suicídio, né? Não há como nós ignorarmos um tema
que tira a vida de tantos homens e mulheres. Mas mais do que a vida do suicida que a gente perde, é um trauma na família que este nunca mais se recupera também. Então, quando a gente traz esse debate, essa conversa aqui com pessoas tão esclarecidas e pessoas tão importantes como o doutor Nogueira e como a Jane, nós conseguimos, então, chamar a atenção da sociedade para essa pauta que não pode mais ficar sendo tratada da maneira que ela vem sendo até hoje. Então, essa é a nossa manifestação inicial, né? Eu queria, então, agradecer a ti, Batista, por essa oportunidade no Democracia, e o deputado Mick estaria muito honrado de estar aqui, ficou impedido nesse momento, mas a gente quer poder estar participando de outras oportunidades também na defesa da vida. O mérito da pauta é da produção, que tem essa autonomia para chamar os convidados, para escolher o tema. E sempre nos surpreende positivamente. Doutor Ricardo Nogueira. Zé, é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui contigo e com o Juliano Paz e a Jane para discutir esse assunto, que ele se coloca hoje como um assunto mistério, como se dizia antigamente, né? Ele está na pauta e como uma prioridade. Por quê? Porque nós, desde 2008, conseguimos reduzir o suicídio no Rio Grande do Sul de 1.158 para 1.026. Então, houve uma redução de 12%. No entanto, em 2012, houve um recrudescimento do suicídio e houve um aumento para 2.174, ou seja, 148 mortes a mais que 2012. Houve um aumento de 12,5%. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu reduzir nos anos anteriores foi, vamos dizer assim, retomado, né? E então nós estamos pesquisando o porquê disso. O que aconteceu? As capacitações, os treinamentos e as sensibilizações de prevenção ao suicídio ocorreram de 2008 a 2010 no interior. E 2011 nós focamos o nosso trabalho em Porto Alegre. O que aconteceu em Porto Alegre? Houve uma redução de 20%. Então nós vimos o seguinte, que nós não podemos ter um foco na região metropolitana, que, diga-se de passagem, que é a região que tem a maior incidência de suicídio em números absolutos, porque Porto Alegre tinha 100 suicídios por ano, e nós conseguimos reduzir para 80. Viamão, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaí, Esteio tem uma média entre 12 e 20 suicídios por ano. Então, nós temos que fazer um trabalho conjunto com todos os setores. E nós vamos ver que hoje nós temos no Rio Grande do Sul 10,9 suicídios para cada 100 mil habitantes. Já tivemos 11,3. Houve uma pequena redução, mas que esse trabalho é constante. Então, assim, nós já tivemos aqui quase o fim da tuberculose. Houve um aumento novamente da tuberculose por causa da AIDS. Hoje, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior incidência de AIDS. É o estado que tem a maior incidência de câncer. Mas nós não podemos parar de falar e de trabalhar na prevenção ao câncer e na prevenção à AIDS. E o suicídio é a mesma situação. Então, o Rio Grande do Sul, há anos, que é o estado com o maior número de suicídio do Brasil. Em 2 anos atrás, que a gente conseguiu reduzir em 12%, Roraima passou da gente. E aí é um outro fenômeno que chama atenção, que Roraima é lindeira, fronteira. Sim. Fronteira com a Guiana Francesa, que tem uma incidência muito alta. E nós somos fronteiriços com o Uruguai, que tem uma incidência de suicídio altíssima. O Uruguai tem 600 suicídios por ano. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, 1.174, lamentavelmente. Então, o que faz com que o Uruguai tenha 50% mais que o Rio Grande do Sul, porque o Uruguai não tem 4 milhões de habitantes. Exatamente, corretamente. O Brasil tinha 9 mil suicídios por ano, já passou de 10 mil. Né? E essa comparação a gente faz também com São Paulo. Nós temos 1.174 suicídios ano e São Paulo tem 1.900. Só que São Paulo tem 40 milhões e nós temos 10 milhões, né, a nossa população. Então a gente vai vendo que esse é um problema que hoje está generalizado no Estado e que a maior incidência em números absolutos de suicídios são Porto Alegre,
só que Porto Alegre tem 1.400.000, Canoas, Viamão e a região metropolitana. No entanto, se tu for avaliar por percentual, nas cidades com mais de 50 mil habitantes do estado, das 20 brasileiras com a maior incidência de suicídio, nós tínhamos 10 cidades gaúchas, hoje são 13. E dentro dessas 13, as com mais de 50 mil habitantes. Dentro dessas 13, nós temos Venâncio Aires, na região rural, que é a maior incidência de suicídio do mundo. Não seria o insumo do fumo? É uma das causas, pode ser não comprovado cientificamente totalmente. Mas a incidência de suicídio no interior de Venâncio Aires é maior que a incidência de suicídio na Lituânia, na Letônia e na Estônia, que são ex-repúblicas socialistas soviéticas, hoje repúblicas independentes. Então, nós estamos diante de um fato real, público e coletivo. Porque antigamente se dizia assim, não, o problema do suicídio é um problema individual de cada um. Não, não é. E não é um problema de uma pessoa, de uma família. Existem famílias de suicidas. Em Venâncio Aires, nós pesquisamos uma família que tinha 17 suicídios numa mesma família. E, em média, 3. E o problema não é só Venâncio Aires, é Candelária, é Santa Cruz. Santa Cruz do Sul é essa região. Exatamente. Mas, no entanto, a região de São Lourenço do Sul, que é uma cidade também de etnia alemã, que tinha uma incidência de suicídio muito alta, diminuiu em 92% o suicídio. Como que São Lourenço do Sul diminuiu? Porque a Secretaria Municipal de Saúde montou uma equipe de prevenção ao suicídio, e a prevenção ao suicídio é prioridade. Quando o rei Momo de São Lourenço se matou, que era o rei da alegria, aí deu um alerta geral, né? E o que é pior, que o número de suicídio hoje aumenta na faixa etária dos 15 aos 29 anos. E Porto Alegre, junto com Curitiba, são as duas capitais brasileiras com a maior incidência de suicídio na faixa etária entre os jovens. E Porto Alegre, nós temos, numa pesquisa que nós fizemos, com o pessoal da PUC, com a professora Blanca Verlang, a Vivian Borges, que constatou que 36%, essa pesquisa é feita em 500, com mais de 500 participantes, com N de 500 pessoas pesquisadas, 36% dos jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos apresentavam desesperança. Então, é diante desse fato que nós não podemos sucumbir. E aqui eu quero cumprimentar o Juliano, o Mick Breyer, o CVV, representado pela Jane, por esse trabalho que a gente está fazendo. Porque esse trabalho é a nossa razão de viver, é a nossa vida, é trabalhar pela vida. Quem de nós que não passou por uma situação difícil, de desemprego, de desamparo, de desamor, de desespero? Todos nós um dia pensamos em nos matar, mas o fato de pensar não quer dizer que a gente vai fazer. Por que nós não vamos fazer? Porque nós não temos acesso à arma. Então, vou te dar o exemplo desse menino Champion, desse grupo Charlie Brown, que se matou. Se matou com uma pistola. Ele tinha uma pistola e tinha uma 12 dentro de casa, uma arma, né, uma espingarda de calibre 12. Por que uma pessoa tem uma espingarda de calibre 12 e uma pistola dentro de casa? O colega dele, da mesma banda, o Chorão, também se matou. E um mês atrás, um guitarrista que às vezes tocava com ele, chamado Pepeu Souza, lá da Bahia, se enforcou. Então, isso comprova que o suicídio ele é contagioso e contagia os iguais. Então, o problema do suicídio é um problema familiar que passa de um irmão para o outro irmão, de um tio para um sobrinho, de um neto, de um avô para um neto e assim por diante. Existem famílias de suicidas. E isso que nós temos que tratar. Então, essa é a nossa luta, né? Hoje nós temos essa semana e temos que continuar. Isso quer dizer que a proximidade deixa de ser assustadora. Alguém na família que se suicida porque outros da família já se suicidaram. Alguém de determinado grupo que se suicida porque alguns outros deste grupo também se suicidaram. É uma pergunta. O problema é genético, né? É porque, na verdade, o que está por trás do suicídio? A depressão e o uso e abuso de álcool e drogas. Né? Porque a pessoa é deprimida, ela tem a ideação suicida, mas a droga que cria coragem para ela fazer o estimulante. Ato. E o acesso às armas. Né? É o caso da Brigada Militar, onde o suicídio no Rio Grande do Sul, quando era 11 por cada 100 mil, na Brigada era 22, ou seja, o dobro, por causa do acesso o acesso ao armamento. Jane Lemos da Rosa.
Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O que falar sobre a atuação do CVV, como estamos atuando, o que se espera durante a Semana Estadual de Valorização da Vida, como chegar às pessoas que precisam desse atendimento tão importante. Bem, o CVV, ele em Porto Alegre, na realidade o CVV ele está presente em todo o Brasil, não é? E aqui em Porto Alegre, nós temos o posto onde atuam cerca de 50 voluntários. Vou explicar como é o funcionamento do nosso trabalho. Então, nós temos ali 50 voluntários, temos o atendimento de 24 horas pelo telefone, não é? O 141, onde a pessoa com necessidade de falar, enfim, ela vai ligar para o CVV, onde estamos lá para, enfim, dar aquele suporte, né? Que, na realidade, estamos lá para atender essa pessoa que vem com a necessidade de desabafar, de procurar um amigo, né? O nosso trabalho, então, é 24 horas, não interrompe nunca. Todos os dias, são 365 dias né, por ano. E o que se baseia o nosso trabalho? Bom, a gente fala lá que somos aquele amigo na hora difícil, né? A pessoa tá em casa, não tem com quem falar, tá com depressão, tá só. Então, lá temos pessoas, enfim, disponíveis para escutar esse desabafo, para compreender, acolher essa pessoa, muitas vezes desesperançosa, também com ideias suicidas, né? A gente trabalha realmente no foco da dor, da depressão, da solidão e também muito no caso do suicídio, que é a desesperança. O doutor Ricardo falou bastante, porque é muito importante tudo o que disse, mas eu vou começar essa conversa entre os três aqui, deflagrar essa conversação, com uma pergunta que diz muito as características, respeito às características regionais. É uma pergunta um tanto reducionista. Mas, doutor Ricardo, alguns dizem que o suicídio também é provocado pela melancolia do frio. Não será esta a causa de uma diferença também entre o nosso estado e este país tropical? Porque nós não somos um estado tropical. Na verdade, não é a melancolia do frio, é a melancolia da falta de luminosidade. Uma consequência do frio. Sim, é um exemplo concreto disso. Quando a gente vai para a beira do fogo, nosso fogo de chão, da nossa lareira, a gente vai, parece, procurando calor. Quem gosta da frase feita já diz, chama é vida. Exatamente, a chama da vida, bem isso. Mas, na verdade, parece que a gente quer calor. Mas, na verdade, o que a gente procura é a luminosidade. Porque na luminosidade está a serenidade. Porque a serenidade, em latim, quer dizer a clareza. Então, por exemplo, nós estamos aqui no escuro, aqui dentro desse estúdio. Aí nós vamos sair todo mundo tateando aqui. Mas se acender a luz, nós vamos ter claro quais são os caminhos. Nós podemos sair pelaquela porta, ou podemos tentar derrubar aqui o muro aqui de trás. Então, a gente vai ter clareza de qual o rumo que a gente tem que tomar. Então, na verdade, quando a gente pensa em se matar, é um momento de fragilidade, de vulnerabilidade, de medo, né, do que está por vir. E muitas vezes a gente acha que o que está por vir sempre vai ser pior, né? Mas como diz o Tiririca, pior não fica, né? Então, esse grande filósofo da cultura deve popular. ter se arrependido dessa frase, que deu umas pioradinhas de vez em quando. Né? Né? Mas a gente tem sempre uma sensação de zona de conforto. Como tá bom. Mas quando tu te sente ameaçado, então, por exemplo, tu está numa situação de um relacionamento que a tua parceira ou teu parceiro estão te avisando que não tá bom, mas tu te acomoda.
Aí, quando ocorre o rompimento, dá o desespero, né? A mesma coisa na questão do desempenho profissional, laboral, né? E aí, vários e vários problemas que a gente sempre tenta adiar esses problemas. Mas quando a gente adia, não resolve. Então, por exemplo, vou parar de beber hoje. A partir de hoje não vou beber mais, não vou usar mais droga, não sei o quê. Não, vamos deixar para segunda, né? E assim vai. E a gente não procura ajuda, porque nós temos uma coisa chamada onipotência e arrogância do pensamento. Se eu quiser, eu paro. Se fosse assim, parava. Mas o que ocorre? Ocorre que a droga é boa. Por quê? Porque a droga, ela te dá um bem-estar, ela acomoda a situação, ela empurra, ela procrastina o problema, não é? E daqui a pouco o problema estoura. Então, o que nós temos que fazer? Nos antecipar a isso. Porque o problema não são esses números de suicídio, Batista, que nós temos. É que por trás dessas 1.174 fatalidades por ano, existe no mínimo 30 ou 20, ou no mínimo 10 vezes mais de ameaças. E nós temos isso tudo registrado. Por quê? Porque a segurança pública do Rio Grande do Sul... Além da ameaça, a tentativa. Né? A tentativa, claro. A tentativa. Mas o interessante é que o suicida, ele sempre avisa. Ele sempre avisa. Dá o sinal. Dá o sinal. Ele dá o sinal. Ele procura ajuda. Nós pesquisamos 180 suicídios. Todos procuraram ajuda 6 meses antes, uns um mês antes, entendeu? E aviso. Só que ocorre? Que a gente não quer ouvir. Mas mostra que a pessoa emite sinais, né, doutor Nogueira? É isso que a pessoa, que a gente, de repente, tem que alertar a sociedade, né? O suicídio, ele emite sinais. Ele mostra para a família, para um amigo, para um serviço público, seja no sistema de saúde, seja no sistema de segurança, mas ele emite sinais de que ele não está bem. E, às vezes, a gente também tem aquelas falsas verdades colocadas, mas muito definitivas, né? Quando quem quer se matar não avisa, né? Quem quer morrer não ameaça. São mitos e que, na verdade, consolidam. Cachorro que late não morde, né? Inventa de passar correndo. Mas olha aqui, ó, vê bem, presta bem atenção. Nós estamos pesquisando isso. Aonde que ocorrem os suicídios? Então, nós vamos pesquisar os 5 maiores coeficientes de suicídio do Estado. Lagoa dos Três Cantos, Forquetinha, Pirapó, Cruzaltense e Unistalda. Esses 5 municípios, nenhum deles tem mais do que 20 mil habitantes, eles têm menos. Nenhum deles tem leitos psiquiátricos. Acho que não chega a 10, nenhum deles. Nem 10, pois é. Nenhum deles. Unistalda, lá perto de São Borges, no meio do campo perdido. Então, Unistalda. Unistalda. Unistalda, entendi. Cristalda. Unistalda, proximidade de São Borja. Mas São Borja tem uma incidência de suicídio muito alta. Uhum. Tem tradição. Que é uma cidade maior também, com uma tradição de suicídio. Então, vê bem. Então, é isso que tu fala. Fica lá no meio do campo, não tem leito psiquiátrico. Lagoa dos Três Cantos? Lagoa dos Três Cantos. Também perdida no mundo. Onde é a Lagoa dos Três Cantos? Lagoa dos Três Cantos é mais central, mas tem cerca de 3 mil habitantes. Forquetinha. Forquetinha, se me lembro bem, foi distrito de Lajeado. Forquetinha tem 1.000 e poucos habitantes. 1.000 e poucos habitantes. Sabe quantos suicídios teve Forquetinha? 5. Então, percentualmente, isso é uma barbaridade, tá entendendo? É uma imensidão. O que ocorre? É bem isso que tu falou, é o óbvio. Não tem médico, não tem unidade de saúde da família, não tem unidade básica de saúde. Vamos pegar agora Santa Cruz e Venâncio Aires. Em Santa Cruz, sabe onde é que tem os suicídios? Em Monte Verne. Monte Verne é uma região lá de Santa Cruz, linda, de beleza natural. Lindíssima. No entanto, não tem unidade básica. E sem miséria. Pois é, olha a contradição. Aí é um outro paradoxo que nós temos que analisar. O suicídio é um fenômeno do crescimento. A maioria dos suicídios ocorre em regiões de crescimento econômico, não só no Brasil, como no mundo. China, Índia, Rússia e Brasil, os BRICS. Então, na região, onde é que teve um surto de suicídios? Lajeado, Bento, Carlos Barbosa, Farroupilha. E Lajeado, que foi um grande município, hoje é um centro urbano. Pois é. O entorno todo emancipado. Então, mas o que ocorre? Aonde? Em Santa Cruz
e Venâncio, onde tem unidade básica de saúde, equipe de saúde da família, que eles têm geoprocessamento, grupo de sobrevivente, tem uma equipe maravilhosa e tal, nessas regiões que tem cobertura, as pessoas tentam se matar, mas como elas são atendidas, elas não se matam. No entanto, lá naquela região, lá do interior de Monte Verno, que fica longe, para vir na cidade para o CAPS, para participar de um programa intensivo, semi-intensivo, é impossível. Em Venâncio Aires ocorre o mesmo. Então, qual o óbvio, o ululante do Nelson Rodrigues aqui? Que tem que ser feita uma estrutura de saúde, tem que ter equipe de saúde da família, unidade básica de saúde, equipe de saúde mental, para evitar esse problema. Como é que tu evita a malária? Como é que tu evita o câncer? Como é que tu evita a catapora, o sarampo? Para tudo isso, tem para algumas vacina. Então, vou te dar um exemplo. E outros, regime preventivo. Pois é, mas aí tem também. Prévia, né? Mas também tem aí a visão e a vontade política. Quando nós tivemos 284 mortes da gripe aviária, houve uma histeria coletiva. Aí compraram milhões de vacinas para a gripe aviária, que no outro ano ninguém usou metade dessas vacinas, não sei onde botar. E foram 284 mortes em um ano. No entanto, desde 2000, nós temos no Rio Grande do Sul, desde o ano de 2000, há mais de uma década, mais de 1.000 por ano. 1.000 suicídios. No entanto, nós temos tentativas de suicídio de 10 a 20 vezes mais do que isso. Só para te dar um exemplo, nós temos um controle através do Centro de Informações Toxicológicas. Em Antagorda, tem uma senhora chamada Dona Maria de Antagorda, que já tentou o suicídio esse ano 3 vezes, e o ano passado 5 vezes. E está tudo lá registrado. O nosso registro é maravilhoso. A notificação no Rio Grande do Sul é perfeita. Então, nós temos o diagnóstico, temos a notificação. O que falta agora? O tratamento e a prevenção. Então, é isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso trabalho. E nós temos exemplos maravilhosos, que é o caso de São Lourenço do Sul, que reduziu em 92%. Então, nós não temos que inventar, não temos que ir lá copiar da Suécia, nem de outro país, vamos copiar de São Lourenço do Sul. E esse trabalho está olhando mesmo para todo o Rio Grande do Sul. Mencionado Antagorda, ali na subida da Serra de Encantado, com não mais de 2.800 ou 3.000 habitantes. Voltaremos em seguida com Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando estamos falando sobre Semana Estadual de Valorização da Vida. Há muito